Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus irmãos, a dica que eu recebi da nossa irmã Andresa Cabral é de deixar o queixo caído, é de a gente não acreditar. E tá aqui, ó, postado em um portal de informação, essa matéria é de 29/6/2023 e a própria matéria já começa. Impressionante! Restaurante de Tóquio autorizado a vender carne humana. Ao longo de nossa evolução, muitos casos de canibalismo humano foram registrados. A maioria são isso aqui, ó, né? Eu prefiro não ler essa palavra aqui, né? Mas tirando a vida de forma cruel, que atrai suas vítimas para armadilhas. Depois tiram as vidas e as comem. São casos realmente estranhos que ainda nos chocam, não importa quando ocorram. Mas o que você acha se encontrar um restaurante que de fato é permitido vender carne humana como um dos pratos principais? Meus irmãos, antes da gente seguir aqui com a matéria, eu tenho falado para vocês, né, dos achados, a terra literalmente expondo os seus segredos para fora e que isso reforçaria o paganismo. Nós estamos exatamente na época que a Bíblia Sagrada relata como os tempos trabalhosos, os tempos difíceis. Nós, meus irmãos, infelizmente por omissão, e aí passamos a ser cúmplices, permitimos que o pouquinho que ficou desse passado sombrio da humanidade, de pessoas que acham que Satanás tem razão e se infiltraram nos altos comandos do mundo, a partir do momento que a gente fez vista grossa para isso, eles começaram a normalizar o anormal. Então você está diante hoje, meus irmãos, da retomada, porque isso aqui não é novo. O consumo de carne humana é antigo. Das mais variadas crenças, varia de jantar o próprio filho, a própria filha, até você pegar o guerreiro mais corajoso, mais valente e comer o coração. Isso é muito antigo. Várias tribos pelo mundo afora, vários povos sem ligação nenhuma cultuavam a mesma coisa, porque as entidades se apresentavam para essas pessoas da mesma maneira. Eram chamadas de nomes diferentes, mas as práticas eram as mesmas. Eu vejo muita gente até dizer, porque são, infelizmente, ignorantes da história, todo cristão tem um costume de demonizar tudo, tudo para eles é demônio. Mas esses mesmos ignorantes não pesquisaram a história para descobrir que os exércitos vencedores, por exemplo Roma, quando eles dominavam uma nova cidade, eles eram supersticiosos e eles não destruíam os deuses, as estátuas dos deuses pagãos que estavam ali. Muito pelo contrário, eles absolviam aqueles deuses. Mudavam apenas o nome, traziam um religioso, um sábio da época deles, e diziam, olha, essas entidades aqui que eles chamam de não sei o que. Aí o cara dizia, não, eu conheço essa entidade é filho do nosso Deus aqui, não sei o que, e colocava aquele Deus, absolvia também para a sua cultura, fazia um templo para eles. A própria Arca da Aliança foi parar na mão dos caras, dos inimigos, e o que é que eles fizeram? Eles destruíram ela? Não. Eles levaram para sua terra e aí iriam construir um templo para ela também, para ser adorada. Claro, abaixo do Deus deles, que inclusive Deus fez várias vezes esse ídolo de pedra cair, ficar prostrado de frente à arca, e aquilo assustou eles. Eles, nossa, até o nosso Deus se rendeu a esse Deus de Israel. O que é que está acontecendo? Ele era tão poderoso, e em seguida começou a aparecer os problemas, porque Deus castigou poderosamente aquele povo. Doença de todo tipo começou a aparecer neles. Quer dizer, sempre existiu, resumindo para você, sempre existiu essa cultura de absolver esses deuses e rebatizá-los com outro nome. Então, não é culpa dos cristãos, como querem dizer, que ficam demonizando as coisas. É porque, de fato, esses demônios mudavam de nome, dependendo da vitória ou derrota do seu povo que o cultuava. Se esse pessoal estudasse um pouquinho de nada, né? Se não colocassem o seu próprio ego acima de tudo, eles descobririam, meus irmãos. Eu sou uma pessoa simples como você. Simplesmente eu leio. Então, diante disso, esses descendentes, chamados pelo próprio Cristo de raça de víboras, descendentes, no meu ponto de vista, isso aí é ponto de vista meu, tá certo? No meu ponto de vista, se referindo aos descendentes dos filhos da serpente, misturados com humanos. E eles estão até hoje aí no poder. E aí estão trazendo de volta essas práticas, certo? Porque não importa como você vai chamar o Deus, ou até se você acredita neles, nesses deuses pagãos. Importa-se que você comporte da maneira que eles consideram certa. E consumo de carne humana seria mais um. Veja só, de forma impressionante, em Tóquio, na capital do Japão, um restaurante teve autorização para comercializar carne humana de forma legalizada. Chama-se Rezu Ototo no Shoryorin.
que em livre tradução significa algo como irmão comestível. O restaurante não fica exatamente na capital, mas em uma região próxima. No entanto, ainda recebe diversas visitas por dia de pessoas que têm a curiosidade de experimentar o sabor da tal carne. O primeiro sul-americano a visitar o local foi um argentino. Segundo o que ele diz, a carne humana tem sabor parecido à carne de porco, com diferença apenas na textura, visto que é um pouco mais dura. Mas ainda acrescenta que isso depende da região do corpo que você consome. As nádegas costumam ser mais macias. No final, é como comer porco. Neste restaurante, eles cozinham a carne como especiarias, então o sabor da carne passa despercebido, diz o argentino, que opta por ocultar sua identidade. Os pratos possuem um valor bastante alto, visto que a carne vem de origem oficial. Ela é proveniente de pessoas que, antes de morrer, autorizaram a venda de seu corpo para que possa ser consumido. Sei, eu acredito muito nisso, né? Não é à toa que tantas pessoas somem pelo mundo, não é de hoje que legalizaram isso, né? Mas não é à toa que pelo mundo afora tantas pessoas desaparecem e nunca mais aparecem de volta. A única coisa aqui que tem de diferença, de novo no mundo, é que está sendo legalizado nessa região. Mas que essas práticas nunca deixaram de acontecer, meus irmãos. Sempre aconteceram e continuam acontecendo até hoje. É fato. O problema é que as pessoas acham, né, que o mundinho delas, as bolhas delas, é igual em todo lugar. Mas o mundo ele pode ser muito mais sombrio do que a gente imagina. Em troca, a pessoa recebe uma espécie de pensão. O valor pode chegar aos 30 mil euros, que são dados para a família assim que o indivíduo falece. Ainda é preciso que o falecimento seja natural e que a pessoa se comprometa a participar de tratamentos médicos específicos, na intenção de impedir a deterioração da carne assim que o falecimento ocorrer. Vale lembrar que nenhum sacrifício é feito para que o restaurante possa funcionar. Então, pessoal, o que acharam? Bom, só no Japão mesmo. Pois é. É engraçado também que eu fiz um vídeo, né? Eu falei pra vocês desse vídeo. Eu fiz um vídeo sobre o Yu Yu Hakusho. É um anime que eu assisti muito. E agora, já depois de mais velho, eu fui atrás das histórias em quadrinhos, que na época eu não tinha acesso, né? Como a maioria dos brasileiros. E eu fiz esse vídeo e apareceu uma enxurrada de militante, uma minoria mesmo, bem pequenininha. Eu já mostrei até os likes do vídeo pra vocês, nem dá pra comparar, né? Muita gente mesmo gostou do vídeo. Mas a minoria, eles comentam várias e várias vezes na tentativa, né, de cancelar o assunto ou fazer parecer que ninguém gostou. E é impressionante, família. Os caras, além de fazer um comentário, eles fazem 10, 12 comentários, né? É uma falha nossa, inclusive. Às vezes eu vejo, né, pessoas que gostaram do conteúdo e mal faz um comentário. Já a galera, 15 ou 20 pessoas, literalmente, consegue fazer cada um 10, 12, 20 comentários. É um absurdo. Na tentativa de fazer com que as pessoas pensem que aquilo ali foi a maioria, foi o consenso. E elas diziam, né? E você tá muito errado em comparar a cultura oriental com a ocidental, isso é um absurdo. Mas é o que eu falei da história pra vocês. Esses deuses mudam de nome, mas a cultuação, o que eles pedem é a mesma. Inclusive, os primeiros cristãos, vocês lembram do anime Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, como chamam agora? Tem um capítulo onde a Marin vai com 2 cavaleiros de prata para eliminar o Seiya. E lá ela acaba sendo crucificada de cabeça para baixo no mar. E esse episódio ele choca muito, né? Bem violento, inclusive, do jeito que a gente gostava. E aquilo ali, meus irmãos, é uma referência ao que aconteceu aos primeiros cristãos que foram lá pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou em todos os lugares, e em alguns lugares ela foi rejeitada e é até hoje. A Marin fica lá crucificada, se afogando, porque foi assim que eles fizeram na beira da praia com os cristãos que chegaram lá, espalhando as boas novas. Então, meus irmãos, é o que eu digo para vocês, as entidades estão por aí. Eu tenho um quadro, né, que eu faço de investigação, continuo fazendo, inclusive você vê na hora que a gente tenta revelar essas coisas, meus irmãos, aparece todo tipo de problema. Se eu era um cara que duvidava antes, hoje eu já não sou. Eu espero ter a oportunidade de postar para vocês. O 7º capítulo eu tô fazendo. Não sei quando vai pro ar, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai demorar mais de um ano. Não sei. Eu sei que vai demorar, não vai ser tão cedo. Mas eu tenho muita coisa aqui no HD. Inclusive, se acontecer alguma coisa comigo, eu já vou deixar aqui para que alguém solte para vocês verem. São coisas realmente que chocam, meus irmãos. E eu não tenho dúvida que o mal tá à solta, literalmente, e influencia muito diversas pessoas que estão aí hoje no poder. E é por isso que você tá vendo a volta
dessas práticas. E para que fique registrado, meus irmãos, eu conferi essa mesma matéria em pelo menos 3 fontes, né? Inclusive os fatos desconhecidos que afirmam que isso realmente aconteceu, né? Que existiria esse restaurante lá legalizado para esse tipo de prato. Porém, eu encontrei outra matéria aqui, né? Aqui a gente é bem transparente com vocês, meus irmãos, do jeito que você merece, né, meu querido irmão, que está aqui no É o País, e diz o seguinte, ó: nenhum restaurante de Tóquio serve carne humana, nem o canibalismo é legal no Japão, né? Vários meios de comunicação reproduziram essa informação falsa, citando como fonte, né, o argentino que preferiu permanecer em anônimo. E aí, para acrescentar, né, até quem quiser fazer um estudo mais profundo sobre o canibalismo do Japão, né, tá aí, ó, inclusive do professor Pedro Drummond, né, uma matéria de 8 de 2021, e ele fala aqui, ó, canibalismo, as atrocidades cometidas pelo Japão na Segunda Treta Mundial. Então, quem quiser dar uma lida, o título é esse, você vai encontrar aí facilmente, eu recomendo, né? Então você vê que não é tão absurdo o que supostamente o argentino falou. Eu acredito, pode até não ser legalizado, mas não duvido nada, né, que a matéria tenha sido de fato baseada em fatos reais. Talvez não esteja legalizado, ou estava cancelado, não sei. Mas que o cara com certeza provou, isso eu não duvido. Outra coisa, meus irmãos, é que, não dizendo que um povo é pior do que o outro, né? Mas às vezes as escolhas de um pode ser pior do que a do outro. E aí nesse caso, você vê que nessa terra, até hoje, ela vive sofrendo dos abalos sísmicos, vive com um alto índice de jovens que tiram a própria vida. E por que será? Poderia ter a ver com a rejeição às boas novas? Vou literalmente deixar essa batata nas tuas mãos, meus irmãos. Enfim, vou encerrando por aqui, espero que você tenha gostado. Como sempre, família, a gente faz de tudo aqui para trazer as versões na íntegra, né, inclusive do que a mídia está falando, para que você possa, né, segundo os fatos, tirar a sua própria conclusão. A gente somente descontamina, né, o que é manipulação e o que é notícia. E damos a nossa própria opinião, separando bem as coisas da notícia. Vou pedir a você que deixe o seu like, né, por respeitar justamente você, que eu deixo para fazer isso no final. Muita gente tem esquecido disso e prejudica o canal, inclusive o comentário também. Então ajuda aí, família, comentando e deixando o like. Quem quiser e puder participar do sorteio da Cristine, o carro está pronto. A única coisa que falta agora é a gente bater a meta mínima. As vendas estão muito baixas, óbvio, também por culpa minha, que eu nem coloco o link, às vezes eu esqueço. Até porque nunca foi a função desse canal de arrecadar, né? Mas nesse caso, a família precisa, porque a gente gastou muito para terminar, né, a preparação, coloquei tudo do bolso. E agora chegou a hora de entregar o carro para o novo dono, né? Ou o valor dele. E a gente precisa, óbvio, de bater uma meta mínima. Então quem puder e quiser participar, faça isso, tá certo, família? Eu vou deixar o link aí se eu lembrar, se eu não lembrar eu deixo em um próximo vídeo. É isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e fui!